A gente vai começar então agora uma conversa com a Ivone Silva, que é presidenta do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo. Ivone, muito boa tarde, bem-vinda aqui à nossa cobertura especial. Oi, boa tarde, gente. Tava sem som aqui, tava achando o microfone. Ansiedade. E a sua avaliação até esse momento, Ivone, qual está sendo? Como é que você acompanhou também na sua sessão de votação? Tudo tranquilo? Qual é a sua expectativa para o resultado que começa a ter a apuração daqui a pouquinho? Olha, foi muito tranquilo, eu voto em Carapicuíba, né, e lá estava extremamente tranquila, as votações, sem nenhum problema, não tinha nada, né, então as pessoas muito tranquilas, toda vez que eu vou lá, converso com os amigos lá de infância, que votam há anos na mesma escola, e estava um clima muito tranquilo, né, e a minha expectativa, pelo que eu andei conversando com as pessoas, com certeza é o Lula no primeiro turno, né? Então, todo mundo falando que não dá mais o Bolsonaro, que é o Lula, e amigos pedindo candidatos para votar. Então, esse ano foi bem interessante, né? Normalmente sou eu que vou oferecer candidatos e dessa vez as pessoas procuraram candidatos para votar para ajudar o Lula, né? Então, as pessoas entenderam a importância não só de votar para presidente, mas também para deputado federal, para senador, para deputado estadual, né? Porque aqui em São Paulo também teremos aí o Haddad, né? Pelo que as estatísticas aí as pesquisas estão dando, também no segundo turno, né? Sem o PSDB, né? Que deixa de governar aí São Paulo pelos próximos anos, né? Então também é necessário aí deputado estadual. Então eu estou extremamente otimista. Ivone, boa tarde. Hoje pela manhã, na região da ABC Paulista, existiam algumas filas em algumas sessões eleitorais. Aí muito se perguntava, será que as pessoas atenderam o recado e foram às urnas, foram votar, respeitar e chamar a força da democracia? Ou será que era aquela questão da biometria lá em Carapicuíba, onde você foi votar? O que você percebeu? O que você pode trazer para a gente? Olha, eu estava muito tranquilo, que às vezes demorava um pouco, a questão das pessoas, né, não esperava, né, aparecer a fotinho para confirmar, então elas achavam que tinham votado e a tela estava parada, né, então era muito isso que eu vi na fila. Agora, aí a biometria era para reconhecer, né, porque como você vai lá e coloca todos os dedos, né, e todo mundo sabe, todo mundo aqui entra em prédios e locais que usa biometria, né, nem sempre o dedo funciona de primeira, gente. Aí testa 2, 3 vezes, mas mesmo assim estava extremamente tranquilo, não tinha grandes problemas. E o pessoal vai, pelo menos eu conheço ali aquela sessão, porque eu já fui mesária ali, né? Então eu voto na sessão desde que eu tenho 18 anos, já fui mesária. E sempre foi assim, né? O pessoal sempre vota de manhã, né? Porque depois quer ir almoçar. E esse ano, mais do que nunca, as pessoas me mandando depois, né, os amigos, já tô aqui em casa só esperando o resultado para comemorar a vitória do Lula, né? Então a gente tinha essa expectativa também das pessoas esperarem já o resultado e começar a comemorar, né? Ivone, boa tarde, um prazer te ter aqui nesse dia tão especial. Realmente, como o Cosmo disse... Dia histórico, né? É um histórico. Importantíssimo, A gente, uma honra estar aqui fazendo essa transmissão, inclusive daqui a pouco com um acompanhamento em tempo real ali da apuração. Como o Cosmo disse, muita gente relatando essa questão das filas, né, de colégios eleitorais bastante cheios. No meu colégio onde eu voto, eu reparei isso, assim, foi pela primeira vez, me parece, que estava tão cheio, com muita fila, assim, nas portas. É claro que a gente só vai saber se é por conta do índice baixo de abstenção ou por conta de uma demora ali na biometria, daqui a pouquinho, quando começarem as apurações, né? Porque a gente vai ter essa ideia da abstenção de fato. As pesquisas mostraram que o índice era muito baixo, Vamos ver se isso se confirma. O que eu queria saber com você em relação aos votos e ao trabalho que vocês fazem ali no sindicato é se você tem assim um data bancário, sabe? Se você tem uma expectativa em relação ao voto dos bancários, como foi feito esse trabalho? Claro que vocês estão ali. Sim, os bancários ali. Conta pra gente. O Lula disparado, gente. Então, o Lula, na nossa categoria média lá
Tava alta também, né? As pessoas votarem no Lula porque entenderam essa questão, principalmente do banco público, né? Que entendeu a importância de ter um governo que defenda as empresas públicas, e o nível, assim, o número de pessoas votando no Bolsonaro era bem menor, né? Então aí está em torno de 30, às vezes 30 e pouco, né? Aí vamos ver como é que vai ficar, mas pesquisa estava isso, na nossa categoria estava 20 e pouco, 24, 25 por aí. Ainda acho alto, né? Se você imaginar, ainda depois de você discutir com o trabalhador e tudo mais, mas aí é democracia e a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Mas a nossa categoria, o Lula ganhando disparado. E pela nossa categoria, ganha em primeiro turno, gente. Pelos votos aí, ganha em primeiro turno. Então vamos aproveitar, já que a Ivone falou do data bancários, vamos falar sobre as pesquisas que foram feitas pelo IPEC Datafolha, né? E Datafolha, que foram divulgadas ontem ainda, né? Vamos acompanhar. Na pesquisa Datafolha, o ex-presidente Lula do PT tem 50% dos votos válidos, Jair Bolsonaro do PL, 36%, Simone Tebet do MDB, 6%, Ciro Gomes do PDT, 5%, Soraya Tronic do União Brasil, 1%. Na pesquisa IPEC, Lula tem 51% dos votos válidos, Jair Bolsonaro, 37%, Simone Tebet e Ciro Gomes estão empatados com 5%, Soraya Tronic e Felipe Dávila, do Novo, 1% cada. Ivone, a gente passou um VT agora falando das pesquisas, né, que saíram ontem, IPEC e Datafolha, e as duas, IPEC dava 51% dos votos válidos, Datafolha 50% dos votos válidos. O que a gente vem percebendo era uma crescente, né, do candidato ex-presidente Lula, né, nessa reta, nas duas últimas semanas, uma crescente, todas as pesquisas mostrando isso. Eu queria te ouvir sobre tua expectativa, tua avaliação sobre esses últimos levantamentos, Datafolha e IPEC, se você realmente acredita que é possível que a eleição seja decidida agora no primeiro turno, Ivone. Eu acredito sim. Acredito porque não só por essas pesquisas, mas porque você conversa com as pessoas, né? Então, por exemplo, eu tinha pessoal da categoria ou mesmo conhecidos, né? Porque você anda no bairro, conversa com as pessoas, e tinham pessoas que não tinham votado nas duas últimas eleições e que esse ano fizeram questão de votar e votar no Lula. E diziam, né, o voto e tudo mais, por que estava indo votar, né? Que era um voto realmente para a retirada do Bolsonaro, né? Então todo mundo está entendendo essa questão da política e quanto que o mal que o Bolsonaro fez. Agora, o que mais ficou no imaginário das pessoas foi quando ele desfez das questões das pessoas que morreram por Covid. Né? Então, a maioria das pessoas que eu conversava, o que mais impactou, além da economia, foi a postura do presidente em relação a toda a questão da pandemia, da Covid, de não acreditar na ciência, né? De realmente debochar de quem estava morrendo sufocado. E as pessoas falavam isso, né? Eu estou indo votar porque realmente esse cara, ele é muito prejudicial ao país. Então, eu acredito sim que hoje nós vamos ganhar no primeiro turno, sim. Né? Então, é bem possível e é bem provável, né, que daqui a pouco a gente vai ter os resultados aí do Lula presidente no primeiro turno, que vai ser algo também inédito, né, de pensar assim, né, do Lula, né, então de voltar e de tudo que nós sofremos aí desde o golpe, né, ou até mesmo antes do golpe da Dilma, né, a gente já começou aí com a questão das grandes passeatas, né, que tinha em 2013, que era golpe, né, que foi um golpe já de 2012 contra a presidenta, que não aceitaram que ela ganhasse, e foi continuando esse golpe até culminar aí com a saída dela em 2016 e depois a prisão do Lula. Então, eu acho que hoje realmente é você voltar aos trilhos, né? Porque o Brasil estava realmente fora dos trilhos totalmente, né? E contra o mundo, né? E um presidente que fala contra a ciência, gente, que um povo que acredita que a Terra é plana, você imaginar que você acordou na Idade Média, né? Então é muito triste e eu acredito sim, vai ganhar no primeiro turno. Perfeito. A gente agradece aqui a participação da Ivone Silva, que é a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, falando para a gente, trazendo um panorama deste dia de votação aqui em São Paulo e também em todo o Brasil. Ivone, obrigado, viu? Abraço.